Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 121. Uma proposta do rei. Você passou, Vlad falou em um tom neutro enquanto segurava a lâmina ensanguentada da grande espada com um dedo. Victor riu muito. Ele parecia muito feliz. Por que ele estava feliz? A resposta foi simples. No momento em que atacou o rei, teve um vislumbre do que queria, uma visão do topo. Ele finalmente tinha um objetivo claro. Um silêncio mortal caiu no salão do rei, e tudo o que podia ser ouvido era a risada demoníaca de Victor. Eles não conseguiam processar o que havia acontecido na frente deles, tudo foi muito rápido. Este homem. Errado, Victor se transformou em algo que parecia estar perto de uma forma de contagem de vampiros. Ele então criou uma Great Sword de sangue puro e de repente apareceu na frente do rei, e tudo o que ouviram depois foi o som de uma explosão. Bom, ele parece ter visto. Skatasha sentiu com satisfação. O rei ergueu um pouco o dedo e de repente Victor voou para onde estava antes. Todo o seu corpo estava cortado e quebrado, mas ele não se importou. Ele apenas continuou, rindo. Vlad sentou-se em seu trono novamente, recostando-se confortavelmente enquanto descansava a cabeça em sua mão, e logo toda a sua aparência estava coberta pela escuridão novamente. Skatasha levantou seu estúpido discípulo. Obrigado, mestre. Mas logo. Hein? Ele ia dizer que ia ficar bem, mas sua visão começou a embaçar. Então sua transformação foi desfeita. Tolo, você acha que causar danos repetitivos à sua alma é uma coisa boa? Você tem sorte de não ter entrado em coma ainda. Skatasha morde seu pulso e mostra seu pulso para Victor. Chupa. Victor não nega, abrindo a boca para morder o pulso de Skatasha. Bom. Ela exibiu um pequeno e gentil sorriso. As pessoas que conheciam Skatasha apenas olhavam para esta cena incrédulas. Era este o mesmo monstro que eles conheciam? Ela já foi tão gentil e gentil antes. Eles fumaram algo ilegal que os está fazendo alucinar? Vlad ergueu a sobrancelha. Entendo. Então aquela garotinha finalmente encontrou alguém. E pensar que ele ia ser alguém com aquele sangue. Ele riu interiormente enquanto pensava na ironia do destino. Sentindo o silêncio do lugar, Skatasha olhou em volta e falou com uma cara irritada. O que? Nada. Todos os príncipes e princesas falaram ao mesmo tempo. Exceto Propis, que olhava para Victor com preocupação. De repente, Opis olhou para o pai e murmurou, pai maligno. Opis. Lilith e Elizabeth gaguejaram um pouco. Embora ela falasse em voz baixa, todos os presentes ouviram suas palavras. Um pequeno suor invisível caiu do rosto do rei. Ele não esperava esse tipo de reação de sua filha mais nova. Ele olhou para Victor, pensando, é culpa daquele garoto, hein? Terminado de sugar o sangue de seu mestre, Victor começou a se sentir um pouco melhor. Suas feridas foram regeneradas e logo ele se levantou. Você viu? Perguntou Skatasha. Sim, finalmente tenho um caminho a seguir. Mas ainda está muito longe. Muito, muito, muito longe. Victor finalmente entendeu alguma coisa. Para vampiros, a barreira do tempo é absoluta. Foi isso que ele entendeu. Por quê? O rei, apesar de ter parado de treinar e apesar de nunca ter se esforçado tanto para ficar mais forte, ainda era o mais forte. A razão? Ele é o vampiro mais velho vivo, e seu status como progenitor de uma raça inteira lhe concedeu muitos benefícios também. Um monstro de carne e osso estava sentado naquele trono. Suspirar Victor suspirou e então, falou com uma voz desapontada. É muito ruim. A voz de Victor chamou a atenção de todos. O que é uma vergonha? Perguntou Skatasha. Se eu tivesse nascido 3.000 anos atrás, eu sinto que poderia fazer uma luta decente contra ele. Suspiro. É realmente uma pena. Apesar disso, Victor não conseguia se imaginar vivendo longe de suas esposas, e se ele tivesse nascido 3.000 anos atrás, ele não teria encontrado suas esposas. Ele não teria encontrado Skatasha. Embora ele goste de lutar, ele gosta mais de suas esposas. Skatasha exibiu um pequeno sorriso satisfeito quando ouviu o que Victor disse. Foi por causa dessa personalidade que comecei a te amar. Seu rosto se distorceu em uma expressão estranha. O que eu acabei de pensar. Ela não conseguiu terminar seu raciocínio porque de repente ouviu alguém rir. Alguém que ela esperava nunca ouvir rir. Vlad Tepes, o rei dos vampiros, o vampiro que é respeitado por todos, estava rindo muito agora. Vendo seu pai rindo,
O cérebro dos filhos de Vlad parou. Eles não podiam acreditar no que estavam testemunhando. Isso deve ser um sonho. Pensaram ao mesmo tempo. Mestre. Aleixo Alejo também não sabia como se sentir quando viu seu rei perder a compostura. Vlad ignorou todos e disse: esta é a segunda vez que alguém diz isso em toda a minha existência. Não é mesmo, garotinha? TSK, não me chame assim, velho. E eu era jovem na época. Você ainda é jovem para mim. Isso é porque você é um saco ambulante de ossos. Skatash ergueu o dedo médio. Oh, o mestre disse isso no passado, também? Sim, ela era uma garota animada. HMM. Victor começou a pensar, eu posso imaginar. Ela sempre tem essa aura de sangue ao redor dela, mas ela é surpreendente. Victor ia dizer que ela era gentil, mas Skatash apenas deu um soco no estômago dele. Tosse. Victor teve sua respiração escapar de seus pulmões por alguns segundos. Você está falando demais, discípulo estúpido. Os olhos de Skatash brilharam perigosamente. Bem, vocês parecem ter um bom relacionamento. Sim. Quando ele recuperou o fôlego, ele disse, eu amo tanto Skatash. Ele exibiu um sorriso gentil. Skatash foi pego de surpresa. O rei riu ainda mais alto quando viu o rosto confuso de Skatash. Uma vez estourou na cabeça de Skatash, pare de rir. Eu vou te matar. Eu te convido a tentar. Muitos tentaram no passado, nenhum conseguiu. O que é esse caos? Estou sonhando. Talvez o sol esteja nascendo no oeste. Ou talvez até o inferno tenha congelado. Os príncipes e princesas ainda estavam tentando processar o que estava acontecendo na frente deles. Apesar de ter nascido com os melhores genes, sua capacidade de processamento de informações era atualmente pior do que uma formiga. E esse filho da puta. Skatash não estava nada feliz. É aquela mulher sanguinária que destruiu um país inteiro. Oi. Victor deu um sorriso malicioso. O mestre está fazendo essa cara. Skatash rapidamente agarrou a cabeça de seu discípulo. Continue, e eu prometo a você, amanhã você vai acordar no fundo do Triângulo das Bermudas. Mas eu posso respirar debaixo d'água. TSK. Craque. A cabeça de Victor começou a rachar. Victor começou a suar frio. Ela vai me matar antes de me jogar no Triângulo das Bermudas. Não querendo provocar mais o seu mestre, Victor disse, sim. Eu vou parar, ok? Ele realmente não queria acordar em algum lugar desconhecido amanhã. E, conhecendo seu mestre, ela realmente faria o que ela disse. Skatash soltou o rosto de Victor. Suspirar, eu realmente pensei que ia morrer. Ele foi honesto. Você está passando por algumas situações difíceis, Victor. Mais uma vez, os filhos do rei e até o servo do rei ficaram chocados. Nosso pai só chama alguém que ele reconhece pelo nome. Isto é o que eles pensavam, mesmo alguns de seus filhos, ele nem chama pelo nome. E ao perceber isso, sentimentos de inveja e ódio começaram a crescer em alguns dos filhos do rei. E por que esse menino não está tratando o rei com respeito? Tem algum respeito? Ele é o rei, você sabe? O segundo e o terceiro príncipes pensaram. Por outro lado, a filha mais velha do rei pensava diferente. Interessante. Eu preciso saber mais sobre ele. Elizabeth olhou para sua irmã com um olhar desconfortável. Ela não gostava de ver sua irmã assim porque ela sabe que quando sua irmã é assim, normalmente as coisas nunca terminam bem. Não realmente. Respondeu Victor. Estou acostumado com isso, ela é sempre assim. Eu vejo. Os olhos do rei fitaram Skatash. Você encontrou alguém interessante, garotinha. Skatash levanta uma sobrancelha, pois sentiu que essa frase tinha vários significados. Obrigado? Para alguém tão velho, você é realmente tão denso quanto um buraco negro quando se trata de seus próprios sentimentos. Esqueça. De qualquer forma. A voz do rei de repente ficou séria. Originalmente, eu queria trazê-lo aqui para ver que tipo de homem se casou com as herdeiras do clã Fulger, Snow e Scarlet. Essa foi a reação dos príncipes. Então todos os príncipes exceto o primeiro e o segundo olharam para Victor com ódio revelado. O sorriso de Victor cresceu. Ele não era alguém que fugia do conflito. O rei era alguém contra quem ele não tinha chance de vencer, isso era óbvio. Mas e os filhos dele? Uma coisa que Victor tinha certeza era que ele poderia facilmente vencer o terceiro e quarto príncipes.
Eles cheiravam a fraqueza, mas Victor se importava. Claro que não. Ele só queria alguém para brincar, e esses dois pareciam ter alguns sentimentos por suas esposas, e isso foi um grande não para Victor. Vendo Victor dirigir seu sorriso louco na direção deles, enquanto também lembrava do sentimento anterior de opressão, o terceiro e quarto príncipes começaram a suar frio. Esqueça. Não vale a pena. Há muitos peixes no mar, vamos esquecer isso. Os dois pensaram ao mesmo tempo. TSK, covardes. Victor ficou desapontado e logo perdeu o interesse. Você nos chamou só para isso? Perguntou Skatashi. Sim. Ele exibiu um pequeno sorriso. Skatashi queria socar aquele velho na cara. Bem, o rei não foi honesto. Inicialmente, ele pensou que os três clãs estavam se unindo e planejando uma revolta ou algo assim. No entanto, pelo que ele descobriu através de seus subordinados e vendo Skatashi e Victor pessoalmente, ele entendeu que esse não era o caso. Originalmente, esse era o meu plano, mas mudei de ideia. O rei olhou para Victor. Vencedor. Sim. Victor olhou para o rei. Você não quer ser um vampiro nobre? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 122. Minha sogra está obcecada por mim. Vencedor. Sim. Você não quer ser um vampiro nobre? Mas eu não sou um. Victor não entendeu a pergunta e lembrou que sua esposa havia dito isso quando se conheceram. Não é isso. Estou falando sobre ser um nobre de pleno direito. Você terá seu próprio clã, poderá criar subordinados e poderá construir sua própria influência. Office. O que você acha? Você quer ser um nobre? É? Inferno, não. Eu prefiro treinar. Ponto. Ele recusou. Todos queriam gritar agora. Ninguém, absolutamente ninguém, recusa uma oferta do rei. Só Skatashi pode fazer isso, mas é porque ela é louca. Espere. Victor é seu discípulo, e ele é o louco que atacou o rei. Ele é louco também. É? Mas você terá tempo para treinar. O rei foi pego de surpresa. Não minta para mim, eu vi o trabalho de Siena. Essa mulher passa mais tempo trabalhando do que treinando. Se vou viver assim, prefiro treinar com meu mestre. Skatashi exibiu um pequeno sorriso quando ouviu o que Victor disse. Ele prefere treinar com aquela maluca do que trabalhar? Como esperado, Skatashi derreteu a mente do pobre bastardo. De alguma forma, os príncipes começaram a olhar para Victor com pena. Victor não entendia por que começou a ser olhado com pena. De alguma forma, o rei estava tendo uma sensação de déjà vu agora. Ele sentiu que havia recebido uma resposta semelhante no passado. Ele pensou por um momento e então se lembrou de uma memória. Ei, garotinha. Você quer ser um nobre? É? Inferno não. Eu prefiro treinar. Um Skatashi mais jovem falou. Ah, eles são muito parecidos. De alguma forma, o rei conseguiu convencer Skatashi a se tornar um nobre. Ele disse que se ela se tornasse uma nobre, ela lutaria contra muitos oponentes fortes, e o jovem Skatashi facilmente caiu nessa isca. HMM. A situação é a mesma, mas diferente ao mesmo tempo. O rei pensou enquanto olhava para Victor. Seria uma pena alguém com esse potencial estar à solta. De repente, o rei teve uma ideia brilhante. Nesse caso, você não quer se tornar um conde vampiro? Um silêncio caiu no quarto do rei. Hugo. Querido. Violette gritou. Ele está demorando muito. Pare de gritar, Violeta. Gritou Sasa. Eu sei que ele está demorando mais do que o esperado, mas ele deve estar bem. Espero que sim. Violette gritou. Vocês dois calam a boca. Vocês estão falando muito alto. Violette e Sasa olharam para Ruby. Quem está falando alto aqui é você. Violette, Sasa e Ruby estavam muito preocupadas. Desde que chegaram ao mundo dos vampiros, Victor não parou de se meter em encrencas. Quando ele voltar, vamos dar o fora daqui, Violette falou em um tom sério. Concordou. Ruby e Sasa falaram ao mesmo tempo. Às vezes, acho que Victor estava destinado a causar problemas. Pepper, murmurou, ele parece o protagonista de um mangá. Ruby olhou para sua irmã, que estava deitada no sofá muito desleixada, enquanto lia um mangá. Pimenta. Sim. Pepper olhou para sua irmã. Seus seios estão aparecendo. Oh. Pepper rapidamente arrumou sua roupa, e logo ela suspirou enquanto olhava para sua roupa. Suspiro. Meus seios estão ficando maiores de novo. Eu tenho que comprar um novo sutiã. Eu entendo você, disse Ruby. Fue.
Desde que comecei a sugar o sangue do meu marido, sinto que meus seios e minha bunda estão um pouco maiores e mais definidos do que antes. Ah, é verdade, é o mesmo para mim também, até meu cabelo cresceu muito rápido e ficou mais brilhante do que antes, e minhas pernas estão mais grossas, comentou Sasa. Isso é injusto. Eu quero esse tratamento de beleza também. Pimenta fez beicinho. Desculpe, isso é exclusivo para nós. Ruby e Sasa negaram. Não. Eu também quero. Não seja mesquinho. Para você receber esse tratamento, você tem que ser a esposa do meu marido, comentou Sasa. Ah! Esqueça, isso nunca vai acontecer. Pepper deitou no sofá novamente. Umph. Eu, a esposa de Victor. Nunca. Ele é mais como um irmão, mais velho para mim, e ele não gosta de mim desse jeito também. Afinal, ele só gosta de deles, psicopatas malucos que destruiriam o mundo para estar ao seu lado. Uma pequena gota de suor brotou no rosto de Pepper. Ela olhou para a irmã com o canto dos olhos. Não me diga que minha irmã também é assim. O rosto de Violette não estava bonito agora. Talvez eu devesse matar essas vacas leiteiras. Até Violette está mudando, Ruby falou. Violette foi pega de surpresa. Você não percebeu? O que? Ruby olhou para Violette inexpressivamente. Você não usa sutiã? Eu não. Ruby estava maravilhada. Logo, ela caminhou em direção ao guarda-roupa, escolhendo um sutiã velho que era tamanho G-cup. Com as mudanças recentes pelas quais ela passou, ela teve que mudar para um sutiã H-cup, assim como sua mãe. Tente colocar. Uma veia salta na cabeça de Violette. Você está procurando uma briga? Isso não vai caber em mim. Eu não sou uma vaca leiteira. Apenas tente. Ruby insistiu. Apesar de exibir uma cara de raiva, Violette pegou o sutiã. Ela tirou a roupa na hora, sem a menor vergonha. Afinal, as únicas pessoas nesta sala eram Ruby, Sasa e Pepper. Sasa e Ruby, até mesmo Pepper, que estava curiosa sobre tudo o que estava acontecendo, começaram a assistir Violette se despir. Gole. Os três engoliram em seco. De alguma forma, a forma como Violette tirou a roupa era bastante sensual. O que? Violette olhou para trás quando sentiu os olhares das meninas. Isso é o chamado charme adulto. Sim, talvez seja isso. Que inveja. Os dois falaram ao mesmo tempo. E ela? Fumaça estava saindo da cabeça de Pepper, e ela estava claramente imaginando coisas que não deveria. Violette não entendeu, então ela simplesmente ignorou os dois. Ela pensou que eles finalmente tinham perdido a cabeça. Quando Violette tirou a roupa e colocou o sutiã. Surpreendentemente, o sutiã serviu perfeitamente. Qual era o tamanho do seu sutiã, antes? Nunca usei, mas acho que era um I-cup, respondeu Violette. Incrível, como você cresceu tanto. Eu sei que sua mãe é assim, mas os genes não são sempre os mesmos, basta olhar para a mãe de Sasa. Ruby falou quando pensou no corpo de Natasia. Essa mulher, apesar de ter mais de 2000 anos, não se desenvolveu muito em comparação com sua filha. Ela era magra, com cerca de 175 centímetros de altura, e seus seios eram um modesto tamanho B-cup. Muito diferente de sua filha, que era uma F-cup considerável e tinha um corpo mais curvilíneo. Espere, ela deve estar maior agora. Pensou Ruby. O que você fez depois da noite com nossa querida? Eu chupei seu sangue como sempre faço todas as noites. Talvez seja isso. Perguntou Sasa. Parando para pensar, eu estava sentindo que as roupas que eu sempre usava estavam um pouco mais apertadas do que o normal. De alguma forma, Violette estava ficando animada. Vamos tirar nossas medidas. Essa é uma boa ideia. Ruby e Sasa falaram. Pepper, que estava assistindo tudo isso, murmurou. Como esperado, ele é um protagonista hentai. Mas se ele fosse um protagonista hentai, ele já teria atacado todas as mulheres que encontrasse, e minha mãe, definitivamente o teria eliminado. Afinal, ela não gosta de homens degenerados. Difícil dizer. Bem, tanto faz. Vou voltar a ler. Pepper deitou-se novamente. Enquanto o encontro do rei Victor estava ocorrendo, um certo incidente estava ocorrendo na mansão do clã Fulger. Natasha Fulger. Ou melhor, Natasha Fulger foi para casa e começou a limpar seu clã. Esposa, o que você está fazendo? Por que você? Corte. Natasha cortou a garganta do homem, impedindo de falar. SHHH,
Apenas uma pessoa pode falar assim comigo agora. Você não tem permissão, então apenas morra em silêncio, ok? Ela exibiu um sorriso gentil. Essa visão teria sido linda se seu rosto não estivesse coberto de sangue junto com seu vestido branco. Rumble, rumble. As mãos de Natasia estão cobertas de raios, e ela gentilmente toca o rosto de seu ex-marido. Adeus. HMM. Qual era o seu nome mesmo? Qualquer que seja. Bum. Um pequeno relâmpago aconteceu e a cabeça do homem desapareceu da existência. Ela o matou. Ela matou o próprio marido. Ela tocou o queixo e começou a pensar, meu outro marido está fugindo, e estou sentindo alguns insetos fugindo também. Estou com preguiça de persegui-los lentamente. Tenho muito trabalho a fazer. Afinal, meu marido não gostaria que eu o deixasse esperando tanto tempo. Ela exibia um sorriso distorcido que estava banhado em sangue. Os olhos de Natasia brilharam com uma luz dourada por um momento. Vamos terminar isso em um flash. Rumble, rumble. Seu corpo foi espontaneamente coberto de raios, e logo ela desapareceu, deixando para trás apenas rastros dourados, e em menos de alguns segundos, ela limpou todos os insetos de sua casa. O único que restou foi seu último marido. Esposa, por que você está fazendo isso? O homem gritou enquanto se mijava de medo da aparência atual de Natasia. Apesar de anteriormente usar um vestido branco que significava pureza, todo o vestido de Natasia agora estava tingido de vermelho, enquanto apenas pequenas manchas do branco anterior ainda eram visíveis, acompanhando seus olhos sem vida. Ele nunca tinha visto essa mulher assim antes. Não é óbvio. Agal. Estou eliminando todos os insetos que incomodavam minha querida filha. Sasa. Mas eu não fiz nada com ela. Eu mal falei com ela. Isso é verdade. Ela tocou o queixo e começou a pensar. Meu amado marido me disse para ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa líder de clã e uma boa esposa. E se eu fosse tudo isso, ele me daria um filho que seja fruto do nosso amor. Mas, espere, se eu tiver um filho com o marido da minha filha, serei avó. Ou serei mãe. Qualquer que seja. Ela desistiu de pensar. Ela distorceu completamente o que Victor disse. Você ainda está vivo. Essa mulher era muito irracional. O homem queria chorar agora. Enfim. Mande saudações para o rei Yama, Lúcifer, Hades, ou qualquer rei do inferno que você conheça. Até mais. Ela apontou a palma da mão para o homem, e logo um raio disparou de sua mão. Ela destruiu o torso do homem da existência. Estranho, eu não sinto meu poder, prejudicando meu corpo. É por causa do sangue do meu marido. Eu sinto que posso usar meu poder por um longo tempo agora. Como esperado, meu marido é o melhor. Ela pulou alegremente como uma criança animada. Se alguém visse a visão de uma mulher usando um vestido branco coberto de sangue saltando alegremente enquanto seus olhos estavam sem vida, eles definitivamente correriam de medo. Logo a mulher parou de pular e assumiu uma expressão séria. Bem, eu destruí todos os insetos do clã Fulger. Os que sobraram foram apenas os servos mais leais que estão comigo há muito tempo, mas organizar todo o meu clã levará muito tempo, e eu não quero ficar muito tempo longe da minha filha e do meu marido. Ela começou a pensar novamente, e de repente uma lâmpada brilhou em sua cabeça. Eu não tinha uma irmã que era inútil e foi exilada porque não tinha o poder do raio. Lembro que ela é muito rica agora, ela pode me ajudar. Sim, é uma boa ideia. Ela volte para o clã Fulger. Se não me engano, ela tem um filho agora também. Tetsu? Tue? Tsuyu? Yutsu? Qual era o nome dele mesmo? Sua cabeça parecia não registrar nada que não estivesse envolvido com sua filha e Victor, qualquer que seja. Ela desistiu de pensar novamente. Sentindo seus subordinados se aproximando, ela diz, vou visitar minha irmã. Cuide dessa bagunça. Quando eu voltar, quero a mansão impecável, está claro? Sim, senhora Natasia. Rumble, rumble. Natasia de repente subiu aos céus de voo em direção à casa de sua irmã. Esta foi uma técnica que ela aprendeu assistindo Victor. Para ela, que havia dominado o poder de seu clã, era um feito bastante fácil replicá-lo. Quando Natasia saiu, um subordinado dela disse em tom feliz, finalmente ela acordou, já estava na hora. Eu estava cansado de receber ordens desses pedaços de lixo. O homem cuspiu no cadáver do ex-marido de Natasia. Ah, eu te entendo, amigo.
Eu realmente te entendo. Mas a personalidade dela não mudou muito. Outro homem pergunta. Sério? Ela parece a mesma mulher louca e forte que eu conheço. O homem que chutou o cadáver respondeu. Ah, não pense muito. Com Lady Natasha acordada, nosso clã poderá recuperar o título de contagem rapidamente. Oh! Eles começaram a ficar animados. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 123 O plano do rei. Nesse caso, você não quer ser um conde. Scatasha estreitou os olhos quando ouviu o que Vlad disse. Uma conde. Semelhante em status ao meu mestre. Sim. Os olhos de Victor brilharam com interesse. Vendo isso, o sorriso do rei cresceu um pouco. Espere, pai. Primeiro o príncipe Teu acordou de seu estupor e falou. Eu te dei permissão para falar? Ele olhou para o filho. Ele não. Teu se encolheu sob o olhar de seu pai, rapidamente retornando a seu lugar. Pergunta. Victor levantou a mão. Ele ignorou completamente os filhos do rei, exceto por uma garotinha, Opis, que estava ao lado dele antes que ele percebesse. O rei olhou para Victor. Vendo a diferença de tratamento, o coração do primeiro príncipe foi inundado de ciúmes. O que o trabalho de um conde envolve exatamente. Mais uma vez, todos ficaram em silêncio. O rei olhou para Scatasha com um olhar que dizia, mulher, você educou seu discípulo. Scatasha olhou para seu discípulo, Victor, você não foi para a escola. Eu estudei e sei que as contagens de vampiros são responsáveis por grande parte do território deste mundo, e eles controlam vários pequenos clãs nobres também. Essa também foi uma das razões que Victor não aceitou ser um nobre, pois nunca aceitaria ser subordinado de alguém mais fraco que ele e que não respeita. Seu orgulho não permitiria. Victor levou a mão ao queixo. Ele estava reunindo as informações que havia aprendido. Os territórios dos clãs da contagem de vampiros são divididos em norte, sul, leste e oeste. O território sul pertence ao clã Snow, clã da minha esposa Violet. É responsável pela negociação, controle da economia deste mundo. O território do norte pertence ao clã Scarlet. Meu mestre é responsável pelos assuntos relacionados à guerra. O território do oeste pertence ao clã Adasteia. Eles são responsáveis pela defesa militar e consistem em um clã de fortes guerreiros especializados em guerra defensiva. O território oriental é responsável por todos os assuntos internos deste mundo. Eles pertencem ao clã Fulger. Agora que Victor parou para pensar melhor, isso é algum tipo de estratégia de guerra. Este velho está planejando uma guerra. Separar o trabalho importante para cada grupo era um processo comum que acontecia nas guerras. Garoto. Você está errado. O território oriental pertence ao clã dos cavaleiros. Aleixo te falou. Por enquanto, isso é. Victor exibiu um grande sorriso. Ah? Você parece ter 100% de certeza do que está falando. Bem, minha sogra, Natasha Fulger, disse que ela iria recuperar tudo que ela perdeu, e do jeito que ela se saiu. Ela parece estar bastante motivada. Eu acho que você vai receber um pedido de revanche do clã Fulger contra Cavaleiro do clã. O primeiro príncipe Teu reagiu um pouco às palavras de Victor, mas rapidamente recuperou a compostura, mas aquele pequeno detalhe não escapou aos olhos de Alexios. Embora estivesse com os olhos fechados. Natasha. Vlad levantou uma sobrancelha, então olhou para cima por alguns segundos, e logo os vampiros que estavam escondidos desapareceram, e ele voltou seu olhar para Victor alguns segundos depois. Um homem com roupas completamente escuras caiu ao lado do rei, e logo ele falou em voz baixa no ouvido do rei. Estranhamente, apesar de todos os presentes serem vampiros, ninguém podia ouvir as palavras do homem. Ele está usando algum equipamento encantado. Victor achou que era muito provável que sua especulação estivesse correta. Interessante. O rei exibiu um grande sorriso. Você está correto, Victor. Oh! A ex-condessa, Anastasia Fulger acabou de eliminar alguns insetos de seu clã, e ela está a caminho da capital real agora. Ponto. A essa altura, os príncipes e princesas estavam se sentindo como aqueles atores que acabaram de ser contratados como personagens de fundo e figurantes. Exceto por Opis. É claro, que, em algum momento da conversa, reivindicou os ombros de Victor como seu trono. Bem, isso foi rápido. Como esperado dela, eu acho. Afinal, ela dominou o poder do relâmpago. Pensou Victor. Sentindo um peso em seus ombros, Victor olhou para cima,
apenas para encontrar Opis sentada ali, olhando para ele. Quando ela chegou aqui, pai, Victor exibiu um sorriso gentil. Ei, Opis. Você está confortável aí em cima? Eu sou, pai. Os olhos do rei tremeram um pouco cada vez que Opis chamava Victor de pai. Acho que ela vai visitar a irmã. Scatash falou de repente. Por que você acha isso, Scatash? Ela eliminou os insetos. Agora ela vai querer alguém em quem possa confiar para limpar toda a bagunça e colocar o clã de volta nos trilhos. Apesar de não ter dito nada, o rei achava que era muito possível que isso acontecesse. Voltando à minha pergunta anterior, o que envolve o trabalho de um conde? Victor perguntou sério. Este homem tem demência. Ele não respondeu à sua própria pergunta. Os príncipes pensaram. O rei olhou nos olhos de Victor. Ele exibiu um pequeno sorriso de aprovação. Ele notou. Não. Acho que ele acabou de deduzir alguma coisa, mas não tem certeza. O rei olhou para seus filhos. Saiam. A ordem do rei era absoluta, crianças ou não. E, como se estivessem acostumadas, todas as crianças foram embora sem reclamar muito. Embora as expressões de alguns dos príncipes não fossem bonitas. Eles sentiram que o rei estava tratando Victor de uma maneira especial, e eles não gostaram disso. Qual era a diferença entre Victor e eles? Eles eram seus filhos. Isto é o que eles pensavam. Decepcionante. Eles não aprenderam nada com essa demonstração, até preparei tudo para eles. O rei pensou quando viu os rostos de seus filhos. As princesas não pensaram muito sobre tudo isso. Eles estavam meramente interessados em Victor, especialmente em Lilith. Elizabeth continuou pensando, aquele homem, ele ficou mais forte de novo. Não, o que ele mostrou antes não era seu verdadeiro poder. Esse é o verdadeiro, Victor. Sua espinha estremeceu ao recordar a aparência demoníaca de Victor. Vamos, Opis. Elizabeth amou sua irmãzinha. Sim. Mesmo que Opis não tenha desobedecido à ordem de seu pai, ela olhou para Victor com uma cara triste. Ah, não precisa fazer uma cara tão triste. Você pode me visitar quando quiser. O rosto de Opis clareou como se estivesse iluminado pelo sol. Então ela sorriu, gentilmente, milímetros. Os olhos do rei tremiam muito agora. Opis se teletransportou para o chão e logo caminhou ao lado de Elizabeth. Quando todos os filhos do rei foram embora, o homem disse, antes de começar a explicar, primeiro preciso saber. Você pretende se tornar um conde ou não? Não posso decidir mais tarde. Ele estava curioso para saber o que era esse segredo, mas não queria aceitar algo sem saber no que está se metendo. Na verdade, Victor estava um pouco confuso agora, porque esse homem está sendo tão generoso comigo. Não existe almoço grátis no mundo. Victor entendeu que, por isso, era cauteloso. Você não pode. Eka. Desista, velho, ele é muito cauteloso. Aprendi com você, hein? Na verdade, foi com a mãe dele. Entendo. O rei põe a mão no queixo e começa a pensar em algo, então de repente uma ideia vem em sua cabeça. Vencedor. Sim. Victor de alguma forma se sentiu estranho quando viu aquele sorriso no rosto do rei. Se você aceitar o papel de um conde vampiro, um dos privilégios que vou dar exclusivamente a você é. Por que ele está fazendo tanto drama? Esse velho gosta de drama. Ele sorriu. Vou remover a regra de que uma condessa vampira não pode se casar com outro conde vampiro. Esta é uma exceção feita exclusivamente para você. Victor não entendia esse estranho privilégio. Na verdade, ele tinha várias dúvidas em sua mente. Existia tal regra antes? Não me lembro. Mas depois de pensar cuidadosamente sobre isso, ele achou óbvio que esse tipo de regra deveria existir. Afinal, se dois condes decidissem se casar, o poder que o casal teria na sociedade dos vampiros seria muito grande. Vlad, eu já estou. Ele ia dizer que era casado. Sim. Ele aceita. Scatash de repente gritou, parecendo muito mais animado do que o habitual. É. Victor olhou para seu mestre. PFTT, o rei quase riu novamente. Ela pode ser mais óbvia. O rei pensou com humor. Sentindo os olhares dos homens na sala, tosse. Ela tossiu, fingindo que nada aconteceu. Quero dizer, este é um bom negócio, Victor, você deve aceitar. Ela olhou para seu discípulo com os olhos brilhando vermelho sangue. Como isso é um bom negócio? Pense, Victor. Pense. Porque ela está me imitando. No futuro,
Suas esposas se tornarão condessas. Como você, um vampiro não declarado, pode se casar com elas. Victor pensou que era um bom ponto. E, se você se tornar um conde vampiro, poderá lutar contra pessoas mais fortes. Afinal, você pode esperar que muitas pessoas o desafiem a roubar seu título. E você poderá viajar por este mundo mais livremente, considerando que você terá muito dinheiro. Mais uma vez, Victor achou que ela estava certa. Pense nisso, como um conde vampiro, você é reconhecido por todos como um ser forte e, consequentemente, vários seres sobrenaturais virão atrás de você para lutar. Scatashi não sabia por quê, mas sentiu que era uma grande oportunidade. Victor deve aceitar. Por eles. O que você quer dizer, vários seres sobrenaturais? Não há apenas vampiros, lobos e bruxas neste mundo, Victor. Pense. Você já viu um desses seres no passado em sua luta com aquele general de caçadores. HMM. Ele começou a pensar, e logo se lembrou da aparição de um velho. Você está falando sobre aquele velho? Sim, eles são espíritos heróicos invocados através da magia. Eles são fortes. Eu, Scatashi Scarlet, posso garantir isso. Interessante, Victor se lembrou daquele velho. Apesar de não ter feito quase nada, ele parecia ser muito forte. E se você se tornar um conde vampiro, você pode transformar quem você quiser em um servo, desde que o alvo seja virgem, é claro. Não estou interessado em subordinados. Para mim, Kaguya e eu que são suficientes. Eka. Scatashi começou a pensar em algo, e logo algo surgiu em sua cabeça. Com a autoridade de um conde, você pode encontrar maneiras mais fáceis de dar imortalidade a seus pais. Os olhos de Victor ficaram sérios. Inicialmente, Victor pensou em transformar seus pais em vampiros, mas como ainda estava se acostumando com tudo no começo, esqueceu a regra básica: apenas virgens podem se tornar vampiros. E seus pais definitivamente não eram virgens. Eu aceito. O sorriso de Scatashi se alagou, e ela fez um gesto silencioso de vitória, nem mesmo sabendo por que estava tão feliz. Victor estava convencido. Ele definitivamente não aceitou a proposta porque seu mestre estava muito fofo agora. Definitivamente não foi por causa disso. Ele poderia até jurar por Deus. Quem ele quer enganar? Por isso aceitou. O motivo de seus pais e esposas também foi um gatilho, mas vendo a reação de Scatashi agora, ele finalmente entendeu. Há algo, ela gosta de mim. Não é como se ele estivesse alheio a esses sentimentos, mas ele nunca considerou isso profundamente. Afinal, ela era mãe de sua esposa, e também sua professora, e sua sogra. Mas o caso com Natazio fez mudar de ideia. Inconscientemente, ele começou a considerar isso quando ouviu que Natazio disse: você quer praticar um trio com mãe e filha. Ele também entendeu. Outra verdade, ela parece não entender esses sentimentos. Porque eu tenho um mestre tão fofo, que também é tão perturbado. Victor já estava com dor de cabeça ao pensar em problemas futuros. Victor olhou para o sorriso de Vlad. Uma vez estalou em sua cabeça, aquele velho. De repente, ele ouviu a voz de Vlad em seu cérebro. Não pense muito, Victor. A proposta não é ruim, não. Estou tentando te enganar nem nada do tipo. Não precisaria negociar para você se eu quisesse fazer isso. Victor achou que fazia sentido. Afinal, se o rei realmente quer alguma coisa, quem pode se opor a ele? E você tem que cuidar dessa garotinha. Mesmo sendo um monstro com uma força inimaginável, ela é uma criança por dentro quando se trata de assuntos de relacionamento. Victor sentiu que Vlad estava certo novamente. Pare de ser um bichano. Você é o culpado por fazê-la se sentir assim. Você tem uma linda mulher na sua frente que é basicamente uma esposa perfeita. Case-se com ela, tenha filhos e assuma a responsabilidade. Ouvindo a risada de Vlad, várias veias começaram a pipocar na cabeça de Victor. Esse bastardo só quer se divertir. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho